As evidências que temos sobre a Ucrânia e o Mar Vermelho mostram que, apesar de os Estados Unidos gastarem mais do que qualquer outro país do mundo na indústria de defesa, eles não têm a capacidade de ditar os termos como os folhetos de marketing podem sugerir. Mas acho que também temos que ver que Japão, Coreia do Sul e Austrália já estão sendo integrados à estratégia dos Estados Unidos. Essa abordagem é muito semelhante à resposta europeia à crise ucraniana. Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality. Olá, pessoal. Sou Pascal Lotas, do Neutrality Studies, e hoje tenho o prazer de conversar com dois colegas. Uma é Suzanne Weigelin-Schwidrick, especialista em China, com foco em História e Política Contemporâneas. Ela foi professora de Sinologia na Universidade de Viena, até se aposentar em outubro de 2020. Suzanne é cidadã alemã, mas atualmente está na Áustria. Depois temos Warwick Powell, professor adjunto na Queensland University of Technology e pesquisador sênior do Taihe Institute. Ele se especializa em questões de multipolaridade da China e também é membro da Multipolar Peace Alliance comigo. Hoje, queremos discutir o papel da China nessa multipolaridade emergente. E que tipo de multipolaridade é essa? Suzanne e Warwick, sejam bem-vindos. Muito obrigado por concordarem em participar desta conversa hoje. É ótimo que possamos ter essa discussão entre nós três, já que ambos têm suas especialidades e perspectivas sobre como a China opera no sistema internacional. Vou começar com Suzanne. Você me enviou um pequeno texto explicando como vê o movimento da China. Você também apontou que os europeus podem não entender completamente como a China vê a multipolaridade emergente. Poderia elaborar sobre como você vê o movimento da China? Depois pedirei a Warwick para responder a isso. Obrigado por me dar esta oportunidade. Acho que devemos começar entendendo que antes da guerra na Ucrânia, a China não usava o termo multipolaridade com muita frequência. Eles o usaram por um certo período, mas depois ele desapareceu. Não era central nas discussões na China porque naquela época a China queria dividir o mundo em dois. Eles buscavam encontrar uma maneira de coexistir com os Estados Unidos para evitar a guerra, enquanto eram reconhecidos como iguais pelos Estados Unidos. No entanto, com o início da guerra na Ucrânia, um terceiro ator entrou em cena, a Rússia. I think a third actor came into the game, which is Russia, and one of the reasons why Russia decided Uma das razões pelas quais a Rússia decidiu usar a força militar foi para deixar claro que o mundo não poderia ser dividido em apenas duas potências. Esta é uma mudança significativa e ainda estamos tentando entender completamente suas implicações. A China teve que mudar de seu plano original de dividir o mundo em dois, para de alguma forma integrar a ideia de que a Rússia queria ser o terceiro jogador. Agora, a Rússia introduz o conceito de multipolaridade. Claramente o que isso significa. Também pode citar e falar o que é multipolaridade. As to what we need to understand under multipolarity. I think for the Chinese side, they understand that Acho que o lado chinês entende que as regiões do mundo que compõem o Sul global precisam ser integradas a esse conceito de multipolaridade. Eles também reconhecem que essa multipolaridade envolverá não apenas mais países, mas também uma dinâmica entre as nações mais poderosas. De acordo com sua avaliação, essas são os Estados, China, Rússia e outros países influentes de várias regiões. É por isso que agora estamos vendo países em todo o mundo expressando seu desejo de fazer parte dessa multipolaridade e ter um assento à mesa. Para a China, a instituição e o local da multipolaridade serão o Conselho de Segurança da ONU. The location of multipolarity will be the UN Security Council. Eles continuam repetindo isso repetidamente. Temos os BRICS, o papel da Índia, e agora 50 chefes de Estado africanos visitando Pequim. Warwick, você notou uma mudança em 2022 na retórica da China sobre multipolaridade?
China's rhetoric about multipolarity? I probably paid a little bit less attention to individual words, I guess. Provavelmente prestei um pouco menos de atenção às palavras individuais. Essa nunca foi realmente minha abordagem para observar a China. Algumas pessoas se concentram muito em palavras e frases específicas em discursos para entender a China. Essa tem sido uma maneira de tentar entender o país há muito tempo. Eu adoto uma perspectiva mais ampla, o que significa que alguns detalhes podem não ser tão claros para mim. Minha abordagem observa como a China tem navegado no mundo desde 1949. Devemos lembrar que há 70 anos, a China iniciou os princípios de coexistência pacífica e participou ativamente dos processos de Bandung. It was an active participant in the Bandung processes, and for the entire period of the post-war. Durante toda a era pós-guerra, a República Popular da China buscou maneiras de construir um senso de soberania nacional. Eles visam se proteger e avançar seus interesses sem se envolver excessivamente nos conflitos de outros países. Ao fazer isso, a China participou da criação de múltiplas novas instituições, ao lado daquelas estabelecidas no acordo pós-guerra, como o Conselho de Segurança da ONU e as Nações Unidas. Especificamente, estou me referindo a instituições como a Organização de Cooperação de Xangai e os BRICS. Essas têm sido parte de uma prática de multipolaridade não alinhada, mesmo que não explicitamente rotulada como tal. Non-aligned multipolarity, even without the words. And I say that because I think what we have seen, and perhaps this does. Menciono isso porque acho que vimos, e talvez isso se conecte um pouco com os comentários de Susan, o surgimento de um esforço mais explícito para definir a política externa chinesa, tanto como um discurso quanto como uma prática de uma grande potência. Nos últimos anos, 3 documentos-chave foram divulgados: a Iniciativa de Segurança, a Iniciativa de Desenvolvimento e a Iniciativa de Civilização. Juntos, eles visam moldar como exploramos e pensamos sobre o papel da China no mundo. Este é um trabalho em andamento. Estamos tentando entender que não é uma estrutura ou abordagem fixa. Em vez disso, está evoluindo à medida que a China busca entender a si mesma, sua região imediata e responder a um ambiente que passa por uma transformação significativa. Então, o que estamos tentando fazer aqui é, da perspectiva de viver na Austrália e na Europa, entender a China. Essa é a disciplina básica da sinologia, certo? Olhar para a China de fora. Suzane, você também mencionou em seus e-mails que não acha que a China é devidamente compreendida ou como ela busca redefinir seu papel no mundo. Como você acha que a China está lidando com esse processo agora? E como os europeus estão lidando com a abordagem da China em relação a isso? Acho que, antes de tudo, os europeus ainda não entenderam que precisam considerar a China como uma potência mundial. Eles parecem ter um certo medo da China. Muitas vezes, o medo vem da falta de compreensão. Este é o problema básico que enfrentamos. As pessoas acreditam que não podemos entender a China, então nem sequer tentam. Quando alguém sugere que não é tão difícil e que você só precisa se manter informado, elas costumam se surpreender. Be on top of things, then they're very astonished, and they don't really like to take this for granted because it's much. E eles realmente não gostam de tomar isso como certo, porque é muito mais fácil para eles confiarem no que estão sendo informados em Washington sobre a China. O maior problema, eu acho, é que não entendemos como a China quer ser reconhecida como uma potência mundial, enquanto também quer evitar a guerra como meio de se afirmar. Se você comparar a China e a Rússia, verá que no início da guerra na Ucrânia, a China ficou realmente chocada com o que estava acontecendo no meio da Europa. O Sr. Blinken mencionou que Xi Jinping foi informado de tudo isso. Eu não acredito nisso de forma alguma, mas, você sabe, era uma boa narrativa na época. Essa narrativa de que a China é a melhor amiga da Rússia ainda está em andamento,
Se você lê o que foi escrito nos jornais chineses quando a guerra começou, veria o quão chocada a China estava. Por que a China estava chocada? Primeiro, foi porque a Rússia usou meios militares para afirmar sua posição no sistema internacional. Em segundo lugar, eles achavam que era uma dédua da primeira. Os CNC fez em conflito. Não que inicia reagir a alguém atacou ali. Esta é uma maneira muito tradicional de olhar para conflitos e ataques militares. Quando a guerra começou, se você lesse as redes sociais e jornais oficiais na China, eles frequentemente sugeriam que foi um erro os russos atacarem primeiro. Eles acreditavam que a Rússia deveria ter esperado o outro lado fazer o primeiro movimento. Isso é algo que não entendemos completamente. Por muito tempo na Europa, pensávamos que a China era nosso melhor amigo, porque estávamos ganhando muito dinheiro lá e não queríamos que isso mudasse. Agora nossa liderança nos diz que a China é uma ameaça significativa. E embora também pensemos que a Rússia é algo de que precisamos ter medo agora, a política em Washington está mudando em direção a um pivô de volta para a Ásia. Então, nós europeus também estamos nos voltando para a Ásia e, de repente, estamos vendo a China como uma grande ameaça para a Europa. Eu não acredito de forma alguma que a China seja uma ameaça para a Europa. Acho que, para a China, o mais importante é conquistar a Europa e criar uma divisão entre Estados Unidos e a Europa. Isso isolaria os Estados Unidos e dificultaria para os Estados Unidos perseguir seus interesses militares. Get their interests to a point where they want to have it. Existem todas essas narrativas enganosas por aí, e às vezes é difícil saber quais são levadas a sério e quais não são. Lembro-me de vários anos atrás, havia alguém no exército suíço, não me recordo se era um general ou apenas um oficial de alta patente, que disse seriamente no rádio suíço que precisamos nos preparar para o momento em que os chineses atacarem a Europa. Achei isso ridículo, mas algumas pessoas acreditam em tais coisas. A narrativa de que a China é uma ameaça significativa para a Europa existe. Warwick, como você reage ao que Suzanne acabou de dizer? E, em segundo lugar, como você vê a projeção narrativa dos Estados Unidos e da OTAN sobre o que a China é no momento? US-NATO about what China is at the moment. Sim, há bastante coisa para analisar aí. Muito do que Suzanne disse abre muitas avenidas para reflexão adicional. Vamos ver como prosseguimos. A primeira coisa que observo nessa dinâmica atual é que há a perspectiva da China, e depois há a perspectiva da América sobre a China, a perspectiva da Europa sobre a China, e assim por diante. Os discursos ocidentais dominantes sobre a China, que se tornaram particularmente prevalentes nos últimos 6 a 8 anos, dependem cada vez mais de caricaturas. Eles mobilizaram um arsenal retórico e emocional geral de medo. Vemos essa noção de ameaça ao longo da narrativa transatlântica sobre a China. Ela influencia as atitudes dos aliados ocidentais, mesmo na Ásia, como Austrália e Japão. A China agora é vista através dessa lente de ameaça. Essa perspectiva tem um longo histórico. Embora possa ser irracional de muitas maneiras, ela toca nos medos e paranoias que ocasionalmente moldaram as atitudes ocidentais em relação à China. Essas atitudes remontam a muitos séculos. Em Ray, isso é observado. Many centuries. So I think that's the first thing to take note of. The second thing that I tend to A segunda coisa sobre a qual costumo refletir não é apenas a perspectiva da China, mas como a China pode estar pensando sobre o mundo. Isso contrasta conceitualmente com a forma como a elite da política externa ocidental tende a ver o mundo. Nessas diferentes perspectivas sobre o que é o mundo e como os países existem dentro dele,
podemos começar a entender as diferenças. O quadro ocidental frequentemente vê o mundo como uma coleção de países individuais ou estados-nação que interagem com base em interesses definidos. Essas interações são amplamente anárquicas, porque não há uma autoridade abrangente mantendo as coisas sob controle. Keeping things in charge. The United States, of course, seeks to play some kind of a Leviathan role. Os Estados Unidos buscam desempenhar um papel através de sua posição como hegemonia. No entanto, a visão predominante é que o mundo é composto por um conjunto atomizado de estados-nação. A China, por outro lado, vê o mundo de forma holística, acreditando que todas as partes do mundo estão interconectadas e intimamente entrelaçadas. Esse senso de coexistência mutualística contrasta com o conjunto atomizado e dispar de relações. Acho que isso é acreditar de maneiras incrivelmente diferentes. É um ponto para estar importante ter o pondermania sword menu em comparação com a perspectiva weight you sentei. Suzanne, segundo. Well, I would totally agree that this is Bem, eu concordaria totalmente que é muito importante analisar não apenas as narrativas dos Estados Unidos e da Europa sobre a China, mas também a visão que a China tem de si mesma. Precisamos entender que a China não apenas olha para o mundo de forma holística, mas também reconhece seus próprios interesses. Isso implica que a China está tentando alcançar seus objetivos como parte dessa visão holística, o que complica nossa percepção do que está acontecendo na China. Você mencionou os 3 documentos que a China divulgou nos últimos anos. A ideia de uma comunidade global com um futuro compartilhado, que a China tenta promover como uma alternativa à narrativa ocidental, é muito interessante. Há um certo conflito entre o que a China está dizendo e o que está fazendo na região. A China afirma que não quer usar meios militares e enfatiza a diversidade, reconhecendo os elementos diversos do mundo. Ela acredita que cada país tem o direito de seguir sua própria lógica, tradição e cultura. No entanto, se você examinar como a China trata as etnias não Han dentro de suas fronteiras e suas tentativas de afirmar domínio sobre o leste asiático, verá um quadro diferente. A abordagem da China não é apenas sobre amar a todos e permitir que façam o que quiser. Ela também vê as relações internas em termos hierárquicos. As categorias hierárquicas provavelmente derivam da história chinesa e da experiência histórica do sistema tributário, onde a China era vista como o centro de uma região. Historicamente, a China se viu como o centro do mundo. Este é um aspecto importante do pensamento chinês que precisamos considerar para entender por que a China é mais assertiva em sua própria região. É coercitiva dentro de seu próprio país, particularmente na relação entre a maioria Han chinesa e as minorias étnicas. Este elemento precisa ser incluído na narrativa, embora os próprios chineses não o reconheçam. Acho isso bastante interessante, porque isso levanta uma questão para mim, especialmente em relação ao exterior próximo da China, que é um termo das relações internacionais ocidentais. O relacionamento com as Filipinas, na minha opinião, poderia ser muito melhor se a China oferecesse mais incentivos e usasse menos coerção. No entanto, tem havido muita coerção quando se trata das Filipinas. Ao mesmo tempo, a China é muito eficaz em se aproximar de países mais distantes, como os da África e da América do Sul. E oferece, no momento, uma visão mais multipolar ou diversa do mundo. O problema com o Ocidente é que muitas vezes projetam seus próprios conceitos nos outros. Por exemplo, a maneira como se comportaram em seu hemisfério, particularmente nos Estados Unidos, onde eliminaram toda a população nativa, é o que esperam que a China faça em sua esfera. No entanto, essa não é a mesma abordagem que a China está adotando com as pessoas não Han chinesas. Warwick, você quer reagir a isso? Especificamente, a visão da China próximos em comparação com o mundo maior.
near abroad versus the larger world? I think that there's probably two things. One is that I actually don't buy. Acho que provavelmente há duas coisas a considerar. Primeiro, não concordo com a caracterização da abordagem dos chineses Han em relação aos 55 grupos minoritários na China como sendo coercitiva. Esse é um clichê típico ocidental, especialmente em relação aos uigures em Xinjiang, e muitas vezes é disseminado sem evidências. Lidar com minorias étnicas dentro de qualquer Estado-nação moderno envolve desafios. Como um Estado-nação preserva e cria um senso de nacionalidade, o que implica algum nível de homogeneidade enquanto também permite a heterogeneidade. Todos os países enfrentam esses desafios. Heterogeneity to exist. Now, every country has these challenges, and I actually don't accept the characterization that. Eu não aceito a caracterização de que a abordagem chinesa em relação aos grupos minoritários nos últimos 60 ou 70 anos tenha sido particularmente coercitiva. Podemos deixar isso de lado por um momento. A questão das Filipinas também é interessante. O uso de incentivos foi proeminente até cerca de 2 anos atrás, quando as Filipinas tinham um governo diferente. A China tinha um engajamento mais orientado economicamente com as Filipinas, fornecendo financiamento significativo para o desenvolvimento de infraestrutura. No entanto, nos últimos 2 anos, esses relacionamentos se tornaram cada vez mais instáveis com a mudança de administração. Portanto, não é apenas que a China tem uma abordagem coercitiva em relação aos seus vizinhos. So it's not just that China has a coercive approach to its near neighbors. In fact, it hasn't in relation to the Philippines. Na verdade, isso não era o caso com as Filipinas até muito recentemente, quando as tensões aumentaram. O segundo ponto interessante é contrastar a abordagem da China com o que o Vietnã está fazendo no Mar do Sul da China, em comparação com o que as Filipinas têm feito lá nos últimos tempos. Os vietnamitas têm se envolvido em um programa de recuperação de terras muito mais agressivo e expansivo ao longo de um longo período no Mar do Sul da China, sem provocar reações chinesas significativas. A questão interessante para mim não é sobre a China em si, mas o que marca a diferença entre a abordagem vietnamita e a abordagem recente do governo Marcos. E a grande diferença é que o governo Marcos, nos últimos 18 meses ou mais, buscou fortalecer sua relação militar com os Estados Unidos. Isso foi feito reativando laços históricos e expandindo bases nas Filipinas. Eles também contornaram proibições constitucionais contra tropas americanas ou estrangeiras em solo filipino. Além disso, permitiram que os americanos implantassem mísseis de curto e médio alcance nas Filipinas, visando a China. Nada disso, é claro, cria um ambiente que a China, o maior jogador na vizinhança, veria de forma positiva. Tensões e questões sempre envolvem mais de uma parte. O último ponto que farei se refere à questão do tributo. The last point that I'll make goes to this question of tribute. There is, following Fairbanks, a very Seguindo Fairbanks, há uma narrativa muito padrão sobre como funcionam os estados tributários. Grande parte dessa pesquisa foi desfeita e desmentida através de exames mais detalhados de como o chamado sistema tributário realmente funcionava. Era muito mais sutil e complexo. Na verdade, a ideia de a China ser o centro não levou nenhuma nação do Sudeste Asiático a se tornar subordinada. Curiosamente, quando tributos eram oferecidos a Pequim no passado, o imperador frequentemente dava um presente recíproco, de valor substancialmente maior do que o próprio tributo. Essa era a natureza de uma relação assimétrica, que ironicamente vinha com o fato de ser o maior e mais influente jogador na vizinhança. I totally agree. I think we need to Concordo totalmente. Precisamos examinar de perto os mecanismos do sistema tributário. Parte da minha pesquisa se concentra nisso, porque não devemos presumir que só porque a China é o centro, ela coage outros países da região a desempenharem papéis específicos. Também concordo com sua descrição da situação nas Filipinas. A China quer que outros países da região aceitem que ela é o principal ator. Podemos dizer que a China desempenha um papel dominante
dominante ou que é o centro da região. O que a China quer é que esses países reconheçam seu papel principal. Por que a China quer esse reconhecimento? É porque a China sabe que seu principal concorrente, os Estados Unidos, está usando países da região para fazer a China sentir que não é reconhecida como centro. Em outras palavras, o que estamos vendo nas Filipinas é exatamente o que a China teme. Os Estados Unidos estão ajudando elites políticas alternativas a assumirem o poder e se estabelecerem como uma força que pode tornar a posição da China na região desconfortável. Não estou dizendo que a China está coagindo os países da região. Estou dizendo que, assim como há centenas de anos no sistema tributário, a China quer ser reconhecida como o principal ator. Isso não significa que está dizendo a todos o que fazer. Acho que a China está bastante satisfeita com a atitude da maioria dos países da ASEAN, que tem uma relação com os Estados Unidos, mas também mantém uma forte relação com a China. Have a relationship with the US, but also have a strong relationship with China. China is quite happy with this situation. A China está bastante satisfeita com essa situação. É semelhante à forma como lida com minorias étnicas dentro de suas fronteiras. Eu não aceito essa narrativa sem questionar. Na verdade, conduzi uma pesquisa de campo em Xinjiang antes da situação se tornar o que muitos agora veem como um regime coercitivo. Durante meu tempo lá, de 2007 a 2010, observei que a China estava gradualmente mudando suas políticas. Nem sempre foi coercitiva. A China passou de maneiras muito inclusivas de gerenciar a relação entre a maioria Han e as minorias, para às vezes usar métodos coercitivos. Ela oscila entre essas, mas por que faz isso? É porque, de acordo com uma lógica muito tradicional na China, essa entidade política, que chamamos de China, tem seu centro em Pequim. Eles veem essas minorias como suas fronteiras para o resto do mundo. Se o resto do mundo usa essas fronteiras para ameaçar a estabilidade do centro, as elites na China ficam muito nervosas. Neste momento, o governo central na China vê o Ocidente como usando o descontentamento de algumas dessas minorias, grandes minorias, aliás, nas regiões periféricas da China como instrumentos para desestabilizar a situação na China como um todo. In China as a whole, and that is why they try to E é por isso que eles tentam tornar isso impossível sendo mais coercitivos do que no passado. Isso é algo que podemos definitivamente afirmar, e você vê isso em todos os documentos que o Partido Comunista da China está escrevendo sobre essas questões. Você também vê isso no debate acadêmico. Eles acham que é necessário não enfatizar a diversidade, mas sim a homogeneidade. Esta é uma das razões pelas quais as coisas mudaram em Xinjiang, Tibete, Mongólia e outras regiões da esfera da China. Olha, eu acho que em praticamente todos os grandes territórios geográficos, as periferias são sempre zonas interessantes, não são? Especialmente onde há diferenças étnicas entre aqueles que vivem nas periferias e aqueles que dominam o Estado-nação ou a política. Na China, como Suzane disse, quando as periferias são atacadas por forças externas, o regime responderá para estabilizar essas áreas e minimizar o risco de elas se tornarem fontes de instabilidade crônica. Outro aspecto interessante é a ideia de ser reconhecido como o principal ator dentro da Ásia. Isso está relacionado tanto a experiências históricas pós-guerra, quanto possivelmente pré-guerra, sobre como os Estados Unidos enquadraram a China. How the United States has framed China. And the United States has framed China from the late... Os Estados Unidos enquadraram a China desde o final dos anos 1800 como uma fronteira a ser conquistada, tanto economicamente como um mercado a ser acessado, quanto como uma fronteira para influência espiritual. Do final dos anos 1800 até a Revolução, houve um crescimento significativo de missionários protestantes dos Estados Unidos trabalhando na China. Eles desempenharam papéis importantes nos debates públicos sobre o que uma China moderna poderia ou deveria se tornar.
Essa influência chegou a um ponto em que Chiang Kai-shek e sua esposa foram batizados como cristãos, e muitos no Kuomintang na República da China viam seu propósito como criar uma China cristã. Agora chegamos 50, e os missionários haviam basicamente sido expulsos. Muitos fugiram para Taiwan ou Hong Kong, enquanto alguns deixaram a região para sempre. Outros permaneceram com a intenção de reconstruir uma base para retornar. Vemos isso na documentação histórica tanto dos Stausen quanto do lobby de Taiwan, o lobby do KMT da Rock, que foi ativo em Washington ao longo das décadas de 1960. Eles buscavam manter e mobilizar o apoio contínuo do Congresso para recuperar a China. Esta campanha ocorreu em um contexto em que os Estados Unidos estavam tendo um fervoroso debate doméstico no início dos anos 1950 sobre a questão de quem perdeu a China. Esta ideia de perder a China não era vista apenas como uma derrota militar, também era vista como uma derrota em um nível de guerra espiritual. Sabemos disso porque os comunistas eram vistos como sem Deus. Documentação de arquivo de McCarthy e outros descrevia Chiang Kai-shek como a pessoa lutando a nossa guerra. No famoso discurso de McCarthy, essa nossa guerra estava ligada à ideia da falta de Deus no comunismo. Dado esse pano de fundo histórico, não é surpresa que aqueles em Pequim tivessem um profundo senso de suspeita sobre o que acreditavam que os americanos estavam tentando alcançar em Taiwan, bem como em Hong Kong e na região em geral. Eles viam isso como uma continuação da guerra espiritual para recuperar o que foi perdido em 1949. The spiritual war to reclaim what was lost in 1949. Sim, pode-se dizer que a tomada comunista na China foi a primeira derrota que os Laosianos tiveram que reconhecer após a Segunda Guerra Mundial. A segunda derrota foi a Guerra da Coreia, seguida pelo Vietnã, e assim por diante. A questão de os Laosianos não conseguirem impor seu sistema ao mundo é um problema muito presente no leste asiático. Por essa razão, Taiwan é um local importante onde os Laosuês e a China têm interesses claros. Podem pôr a situação a seu favor. Por isso, acho que a Europa não deve apenas ficar de braços cruzados e assistir ao que os Estados Unidos, a China e Taiwan estão fazendo em relação à questão de Taiwan. Como europeus, temos o dever de trabalhar ativamente para impedir que tanto a China quanto os Estados Unidos usem meios militares para resolver a questão de Taiwan. Esta é uma abordagem completamente diferente do que vemos atualmente em Bruxelas, onde as pessoas todas tendem a apoiar os Estados Unidos e acreditam que esta é a melhor maneira de apoiar Taiwan. Mas quanto mais apoiamos os Estados Unidos, e se os Estados Unidos decidirem que não há outra maneira senão confrontar a China com meios militares, mais veremos o mundo desmoronar de uma forma terrível e brutal. É por isso que acho que a Europa, como um continente que deveria ter aprendido com o passado a evitar a guerra, deve trabalhar ativamente para prevenir uma guerra por Taiwan. Ambos os lados têm boas razões para estarem irritados um com o outro, especialmente quando perdem a confiança. Neste momento, a China perdeu a confiança nos Estados Unidos e os Estados não confiam mais na China. Esta é uma situação muito perigosa. Yeah, look, I think the question of Taiwan, let me just quickly touch on this, Pascal. Acho que a questão de Taiwan é frequentemente mal compreendida. As pessoas tendem a esquecer a história. O problema é que, com pouca atenção ou uma perspectiva limitada, só vemos a situação atual. Taiwan faz parte de uma guerra civil em andamento. Não vamos esquecer disso. Esta guerra civil não foi concluída. Ambos os lados do estreito não reconhecem as reivindicações soberanas um do outro sobre o mesmo território nacional. Não há armistício e nem tratado de paz. Na verdade, em 1991, a República Guarani mantinha uma política de fortalecer as forças a um ponto
em que pudessem anexar o continente. To a point where they could attack the mainland and reclaim the mainland. And it was only after then that it came to change its position. E foi somente depois desse período que mudou sua posição para uma postura defensiva. Ao fazer isso, também fez emendas à Constituição da República da China, abordando uma designação especial para o território de Taiwan no contexto da China como um todo. Assim, a ilha de Taiwan faz parte da China livre, a área de Taiwan, mas não é uma entidade soberana distinta. Esse é o ponto-chave a ser lembrado. Temos uma guerra civil inacabada. Guerras civis podem terminar de algumas maneiras diferentes. Uma é adiando a resolução por mais 10, 20 ou 30 anos, mantendo um status quo em evolução sem derramamento de sangue. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é uma resolução onde as partes concordam em algum tipo de acordo. Agora, essa resolução pode acontecer de algumas maneiras. Uma é sem derramamento de sangue e a outra é com derramamento de sangue. Estamos em um momento crucial em que o Ocidente precisa refletir sobre se deseja desempenhar um papel na resolução pacífica desta guerra civil. Aqueles que defendem posições que efetivamente minam a política de uma só China, fingindo que Taiwan é uma entidade soberana, estão ignorando o legado de uma guerra civil inacabada. Estão brincando com fogo ao perseguir seus próprios interesses em detrimento da paz para ambos os lados do estreito. Posso intervir? Eles não estão apenas indo contra os interesses de ambos os lados, mas também contra seus próprios interesses. Se houver uma guerra por Taiwan, a economia mundial desmoronará em um período muito curto de tempo. O conflito se tornará internacional, não apenas uma guerra entre Taiwan e China, em poucos dias. Isso será muito ruim para o mundo em geral. O problema que temos é que há pessoas, especialmente no establishment de Washington e nos círculos neoconservadores, que estão realmente dispostas a aceitar essa situação. Eles fizeram isso com a Ucrânia, promovendo uma guerra que poderia ter sido desescalada em vários pontos, por exemplo, mantendo uma Ucrânia neutra. Existem círculos dispostos a fazer isso. Eu os chamo de belicistas, ou como você quiser. Infelizmente, há pessoas que buscam isso. Quero interpor duas coisas, no entanto. Uma, minha observação é que conflitos que se arrastam tendem a mudar. Originalmente, a questão entre Taipei e Pequim era: quem é a China? É Taipei, a República da China, ou é Pequim, a República Popular da China? Essa questão está resolvida. Nenhum dos lados discute isso mais. A questão agora é se Taipei é a República da China e Taiwan é sua própria entidade distinta. Isso é completamente diferente. Eu não concordo de forma alguma, mas a narrativa do conflito mudou. Não mudou. But the narrative of the conflict changed, didn't it? No, not settled at all, and this is my point. Não, isso não está resolvido de forma alguma. Este é o meu ponto. Há uma parte do estabelecimento político taiwanês que quer proceder como se essa questão estivesse resolvida de fato, porque eles realmente querem promover a ideia de independência de Taiwan. Para fazer isso, eles têm certos meios. Primeiro, eles precisam que uma resolução seja aprovada no Yuan Legislativo em Taipei. Existem disposições que permitem a redefinição dos territórios que compõem a República da China. Depois precisa haver um referendo entre os cidadãos elegíveis desses territórios. No entanto, eles não vão conseguir realizar nenhum desses passos. Eles nem sequer vão conseguir o primeiro. Então eles procedem como se isso fosse uma realidade aceita de fato. Mas essa não é a realidade. A realidade é que Pequim não aceita isso como uma reivindicação de fato. Pequim aceita a existência da República da China? Não, nenhum dos lados aceita o outro. Esse é o ponto, certo? Pequim vê a República Popular da China como sucessora da República da China. Então não se trata de duas Chinas. Há apenas uma China. A questão é qual delas será.
Esse é o problema. Muitos jovens pensam, há uma ilha, então é fácil definir porque é geograficamente distinta. Mas esse não é o problema. A questão é sobre soberania. O fato de haver uma série de territórios envolvidos, alguns dos quais são cercados por Irã, é uma questão diferente. Precisamos resolver essa primeira questão. And so until we actually resolve this first question, Taiwanese separatists have the means. Então, os separatistas taiwaneses têm os meios para perseguir seus objetivos se estivessem dispostos a fazê-lo. No entanto, duvido que estejam, mesmo com o apoio tácito daqueles em Washington, que são belicistas incentivando isso. Quem vai desafiar o Exército de Libertação Popular? Nos últimos 2 anos, vimos a capacidade do Exército de Libertação Popular de cercar rapidamente as ilhas em nome de defender a soberania do país, não como um meio de invasão. Você não invade seu próprio país, você o defende de ameaças externas. Esta é uma visão de Pequim. Se for esse o caso, e a ilha estiver cercada, ela tem combustível para apenas 10 dias. O que acontece então? Há um bloqueio e uma zona de exclusão aérea. Esse é o perigo, onde as coisas podem se tornar violentas. E seria bom se pudéssemos evitar isso. Retorno à minha descrição original dos cenários. A alternativa a isso é o status quo, que continua a evoluir e mudar. Isso também é um problema porque há diferentes visões sobre o que o status quo significa. De Washington, você ouve retórica se opondo à mudança unilateral do status quo de qualquer lado. No entanto, a visão de Washington sobre o status quo e a visão de Pequim são bastante diferentes. Washington está satisfeita em fornecer armas e treinamento para Taiwan, a República da China. No que diz respeito aos chineses, o status quo remonta a 1972 e a declaração conjunta, juntamente com declarações subsequentes de Jimmy Carter, onde houve um acordo para retirar as tropas americanas de Taiwan. Então o status quo sempre foi gradualmente erodido pelo Ocidente desde o início. Isso soa um pouco como o que aconteceu na Ucrânia, onde acordos foram assinados e depois ignorados. Este é o problema que temos agora. Acho que você está certo, Pascal. O tempo faz coisas incríveis, porque à medida que as pessoas que vivenciaram certos eventos falecem, as gerações mais jovens têm experiências diferentes. Estas moldam suas expectativas e seu entendimento do que é legítimo e do que não é. Portanto, quanto mais você puder adiar essa questão, melhores são as chances de que possa haver um resultado diferente. Vou voltar a isso ou a algo relacionado. Mas, Suzanne, você quer responder? Yes, thank you. I think we have to come back to the situation in the Sim, South China obrigada. Sea to see the relationship between Acho que Western precisamos olhar para a situação no Mar do Sul da China, para entender a relação entre o que está acontecendo em torno de Taiwan e o que está acontecendo no Mar do Sul da China. É interessante notar que quando Xi Jinping e Joe Biden se encontraram em São Francisco em novembro passado, eles concordaram em acalmar a situação em Taiwan durante o período das eleições presidenciais. Desde então, a situação no Mar do Sul da China melhorou, o que significa que as tensões diminuíram lá, enquanto também têm diminuído perto de Taiwan, por enquanto. in the vicinity of Taiwan for the time being. However, as the US is extremely No entanto, como os Estados Unidos estão extremamente ativos em relação a Israel, Gaza e Irã, os atores menores na região, como as Filipinas e Taiwan, percebem essa mudança. Os Estados Unidos realmente têm que retirar parte de sua marinha do Pacífico para atender às necessidades de Israel. Como resultado, esses países se tornam mais ativos em buscar suas próprias agendas. É interessante notar que o presidente recém-eleito em Taiwan recebeu apenas 40% dos votos. A maioria das pessoas no Ocidente ignora esse fato. Os outros dois candidatos juntos têm 60%, outros têm apenas 40%. You know, the two other candidates have 60%. He only has 40%. So he was trying to be nice with his first speech. Ele tentou ser diplomático em seu primeiro discurso após a eleição.
No entanto, em seu discurso de posse e discursos recentes, ele deixou claro, como Warwick explicou, que ele vê o status quo como definido pela República Popular da China, reconhecendo a existência de fato de um Estado independente na ilha de Taiwan e vice-versa. Ele afirmou que está pronto para negociar com o continente com base na igualdade absoluta. Isso não implica que Taiwan seja uma província do governo central de Pequim, mas sim que é igual ao governo central de Pequim. Esta é, na verdade, uma nova definição do status quo e vai muito além do que a presidente Tsai Ing-wen, sua antecessora. Acho que vemos que a China está agora tentando reagir a esta situação, estabelecendo um bloqueio em um período de tempo relativamente curto. Historicamente, se a situação econômica em Taiwan piora, as elites em Taiwan tendem a se dividir e buscar uma solução pragmática. Acredito que é isso que a China está visando no momento. Eles sabem que uma guerra contra Taiwan seria catastrófica para a economia mundial, a economia chinesa e a economia taiwanesa. Eles também estão incertos sobre suas chances de vencer tal guerra. Portanto, estão usando outros meios e esperando por uma divisão dentro das elites taiwanesas como uma forma de resolver o problema com mínima atividade militar na região. Sim, Suzane, você fez algumas observações realmente boas sobre as posições dos eleitores na recente eleição. Curiosamente, os sistemas eleitorais variam de país para país. Como todos os jogos, e digo isso no sentido da teoria dos jogos, eles geram resultados específicos com base em como as regras são definidas. Um resultado interessante em um sistema de maioria simples, que é o que temos nas eleições presidenciais na ilha, é que uma pluralidade é suficiente para um candidato vencer. Então você tem um candidato que é o chefe executivo, mas não controla os mecanismos legislativos. Isso nos diz algo importante. A população não está comprometida de forma esmagadora com a agenda do DPP. Isso é significativo. Relaciona-se ao segundo ponto de Suzane sobre como a elite e a base demográfica que representam podem reagir sob pressão. Estamos falando de mudanças nos arranjos militares e econômicos que afetarão os meios de subsistência das pessoas na ilha. As elites devem prestar ciente. Não há dúvida sobre isso, na minha opinião. Na verdade, acho que a pressão será para que ligações telefônicas sejam feitas de Taipei para Pequim muito rapidamente, em caso de um bloqueio sério. Isso seria para proteger a ilha de forças externas, especificamente forças americanas em Okinawa, nas Filipinas e no Pacífico Ocidental. Em todos esses contextos, acredito que os planejadores militares em Pequim estão razoavelmente confiantes de que os americanos não podem prevalecer. Eles não estão em posição de dominar o Pacífico Ocidental. Portanto, os americanos podem precisar reconsiderar suas ações. Por que digo isso? Porque há mudanças na natureza da guerra e nas tecnologias militares que permitem à China contornar a primeira cadeia de ilhas hoje. Além disso, as evidências da Ucrânia e do Mar Vermelho mostram que, apesar dos Estados Unidos gastarem mais em defesa globalmente, eles não têm a capacidade de ditar os termos como seu marketing sugere. Acho que também precisamos reconhecer que Japão, Coreia do Sul e Austrália já estão sendo integrados à estratégia dos Estados Unidos. Essa estratégia se assemelha à resposta europeia à situação na Ucrânia. Devemos ter isso em mente, especialmente se surgir outro conflito no Oriente Próximo. Os Estados Unidos já estão ativos em muitas regiões do mundo, o que limita sua capacidade de se concentrar exclusivamente no leste asiático. É por isso que estão mobilizando as forças do Japão, Coreia do Sul e Austrália.
Cabe a esses países mostrar se apoiam uma possível ação militar sobre Taiwan entre a China e os Estados Unidos. Os Estados Unidos aprenderam que precisam mobilizar outros países para lutar em seu nome, em vez de se envolverem diretamente em ações militares. Isso é especialmente verdadeiro quando duas potências nucleares como a China e os Estados Unidos podem se encontrar no campo de batalha. Eles estão tentando evitar isso. Eles sinalizaram isso desde cedo ao discutir a situação na Ucrânia com a Rússia, afirmando que nunca interfeririam. Eles entendem o enorme perigo de duas potências nucleares entrarem em confronto. Esta é outra razão pela qual precisam mobilizar países na região. Esta é uma situação muito complicada. Quanto mais países você mobiliza na região, mais nervoso o governo chinês pode ficar. Isso pode levá-los a nem sempre tomar as decisões corretas. A Índia é de enorme importância nesse contexto. O Japão e a Coreia do Sul têm forças militares comparativamente pequenas e não podem competir em termos de efetivo. No entanto, se a Índia for integrada a esse grupo de países dispostos a apoiar Taiwan, isso forneceria o efetivo necessário. É por isso que estão sendo feitos esforços para trazer a Índia para essa aliança. Eles acreditam que, com o apoio da Índia, estarão bem preparados para qualquer situação. Esta discussão é tão extensa. Precisamos de mais uma hora, mas temos que encerrar agora. Primeiro, porque tenho outra reunião. Segundo, porque realmente preciso usar o banheiro. Mas continuaremos isso mais tarde. Vou dar 1 minuto para você, Warwick, e depois 1 minuto para Suzanne para concluir o debate. Warwick. Bem, veja, é realmente uma discussão. Não tenho certeza se há pontos de verdadeiro desacordo. Acho que estamos apenas adicionando profundidade e riqueza às reflexões aqui. Vou encerrar com esses pontos. Em primeiro lugar, qualquer intervenção das potências ocidentais e seus aliados em relação ao Estreito de Taiwan é uma intervenção em uma guerra civil. Esse é o primeiro ponto que vou destacar. O segundo ponto é que acho que Suzanne está absolutamente certa. Os americanos estão numa posição em que são obrigados a buscar mobilizar outros. Curiosamente, ao mobilizar outros, esses países dependem em grande parte dos americanos para equipamentos. Isso é um problema, porque a fraqueza americana está fundamentalmente relacionada à sua capacidade industrial e à cadeia de suprimentos para reparo e substituição. Eles podem mobilizar todos os aliados que quiserem, mas a menos que esses aliados sejam fornecidos com o equipamento necessário para um engajamento sustentado, ele está a desvantajar significativa. Quero encerrar trazendo um pensamento que ainda não discutimos, mas que devemos considerar para a nossa próxima reunião. Muitas pessoas falam sobre o fim da era da Segunda Guerra Mundial. No entanto, a Segunda Guerra Mundial e o período pós-guerra ainda desempenham um papel significativo nos eventos atuais. É interessante que a Alemanha e o Japão, os dois países derrotados na Segunda Guerra Mundial, estejam prestes a desempenhar papéis importantes nos desenvolvimentos dos próximos meses. Como alemão, estou muito interessado em entender essa situação, embora não tenha certeza se a compreendo totalmente ainda. Com Pascal Lotas, no Japão, temos alguém que pode fornecer uma perspectiva japonesa. Acho que isso seria realmente importante e interessante. E aqui está a minha sugestão para o próximo painel que vamos ter. Não começaremos em 1945. Em vez disso, começaremos em 1931. Muito bem. Com isso, meus amigos, Suzanne, Warwick, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, Pascal. Em emoji de me receber.